Diretamente da UTF-PR de Pato Branco, estamos aqui com o nosso episódio especial, Mesa Redonda na UTF-PR. Lembrando, né, que essa transmissão ela é uma parceria do Manutenção da Escuta Podcast com a UTF-PR. Bom, gostaria de agradecer também a presença de todos aqui nesse episódio ali, muito bacana ver e poder trocar experiência aí com o pessoal, bater um papo mais direto, e como vai funcionar a dinâmica aqui hoje, né? O pessoal ali vai apresentar os participantes da mesa, e será direcionada uma pergunta para cada um deles, para ser discutida aqui. Então será feita uma rodada dupla, para uma discussão direta ali também com perguntas, e depois vai abrir para vocês fazerem as perguntas. Então, se vocês puderem já anotar, para não deixar perder aí, o pessoal que veio aqui tem uma grande bagagem na indústria, né, tem bastante vivência aí na indústria, eu acho que vai agregar para vocês, pessoal. Por favor. Convido, então, o nosso primeiro convidado, Jean Gonçalves. Edmilson Silvestre. Felipe Etes. Perdão. Felipe teve um imprevisto e só vai chegar mais tarde. O Felipe, para variar, né, quem é da manutenção, e se preparem, porque pode acontecer de você marcar um compromisso e, por um acaso, der um BO e você vai atrasar, né? Então, e nosso último convidado, Rafael Simeonato. Bom, quase todos presentes aí. A gente vai iniciar com cada um falando um pouquinho da trajetória na indústria e um pouquinho da formação também. Eu acho que é interessante para quem está fazendo aí o caminho ver qual seguiu, para ver se pode agregar alguma coisa aí. Vamos começar por você, Jean, pode ser? Então, boa noite a todos. Me chamo Jean. Atualmente trabalho na Implasul, na área de manutenção, especificamente do setor da extrusão da Implasul. Mais adiante eu explico um pouco mais. Comecei na área da manutenção desde os meus 17 anos. Então, e sempre trabalhei na manutenção, nunca fui além disso. Hoje, atualmente, tenho 27 anos, então dá para se contar aí que tem um tempo de bagagem. Na UTF, em específico, eu comecei em 2017, no segundo semestre de 2017, manutenção industrial. Me formei agora na metade do ano. Ocorreu uns imprevistos, pandemia, horas complementares. Façam as horas, senão vocês não se formam, galera. E acabei me formando agora na metade do ano. Então, de formação é recente, mas de experiência, dá para se dizer, já tem um bom trecho de manutenção. De peleia aí, né? E peleia. Bom, vamos passar agora para o Edmilson dar uma proseada. Boa noite, certo? Bom, Edmilson, atualmente eu trabalho na Atlas, já passei por várias empresas, trabalhei no frigorífico de aves em São João, lá o Levida, trabalhei na Implasul também, trabalhei um tempo lá também, trabalhei em Shoppingzinho na empresa Doce do C. Nessas empresas eu atuava como técnico de campo, né? Eletromecânico. Então, desde elétrica, mecânica, pneumática, hidráulica, enfim, aquilo que aparecia, a gente estava sempre atuando, né? Trabalho na Atlas desde 2019, são quase 5 anos já. A formação, eu sou da elétrica, sou também engenheiro eletricista, sou, no caso, especialista em confiabilidade. Desculpa, estou
Estou um pouquinho nervoso aqui, dá umas travadas. Na Atlas eu atuo no OPCM, eu sou analista de manutenção sênior na Atlas. Então, o desafio lá é gigante, a empresa é grande, talvez é uma das maiores que nós temos aqui na nossa região. Então, nossa, lá é um desafio, sim, é diariamente. A manutenção, para quem é de campo, sim, para quem é de PCM, é um desafio gigante. Para equipamento, você tem que fazer voltar o equipamento, você tem que conciliar muita coisa com a produção, com o fornecedor, com os suprimentos, que é o que vai comprar as peças. Na Atlas, eu sou focado em estamparia e lubrificação. Depois também eu posso pegar e explicar o que é a estamparia. Eu tenho uns amigos aqui que trabalham lá. O Maurício, que está lá também, é da estamparia lá. Olha lá o outro, lá, o Mairo também, lá da minha equipe lá. Então, a gente tem uma equipe boa lá. Sempre buscando melhorias, buscando não parar as máquinas. Às vezes acontece, mas a gente sempre busca evitar, né? E estamos aí. Trabalho já... A minha primeira experiência em indústria, 2009. Então, já faz um certo tempo, né? Eu já estou na casa dos 31, né? Então, a gente já tem uma certa experiência, né? E queria agradecer o convite do Ariel para mim vir aqui, para nós virmos aqui e pegar e contar um pouquinho da nossa história, né, um pouquinho da nossa trajetória, mostrar um pouquinho do que é uma indústria, para quem quer trabalhar em indústria e manutenção, né, a realidade. É bonito você ver na teoria é maravilhoso, mas a prática mesmo, a vivência de campo, ela te ensina muita coisa. Então, só a experiência prática vai acabar ensinando isso a vocês. Então, espero que, se um dia a gente se encontrar, seja na Atlas ou em outras empresas, eu espero que essas nossas palavras aqui, de certa forma, ajudem a cada um de vocês. E eu espero que vocês aproveitem muito essa noite. Obrigado. Muito obrigado aí, Edilson. Bom, continuando as apresentações aqui, né? Ele que já participou de um episódio do Manutenção da Escuta. É meu ex-chefe, por um acaso. Vamos lavar uma roupa suja. Brincadeira, já lavei roupa suja no nosso episódio já. Rafael Simeonato. Então, boa noite a todos. Primeiramente, agradecer aí pelo convite, né? Onde a gente vai poder estar falando um pouco da nossa profissão, né? Que é a manutenção, que é muito essencial aí para as indústrias, né? É uma das principais aí, vitais para o bom funcionamento. Me chamo Rafael Ari Simeonato, tenho 34 anos, sou formado em tecnólogo em manutenção industrial pela UTFPR, pós-graduado em engenharia da produção, também pela UTFPR. A minha trajetória profissional, então, ela se iniciou há 14 anos atrás, eu tinha 20 anos na época, onde eu entrei num frigorífico, na área de mecânica industrial, e de dentro desse frigorífico eu fui crescendo profissionalmente e desenvolvendo outras funções. Então, atuei na área de mecânica, eletromecânica, líder, aí depois fiquei 5 anos como supervisor de manutenção, 2 anos como supervisor de utilidades e, por último, mais 1 ano como coordenador de manutenção. E daí, para completar os 14 anos de experiência, o último ano nós abrimos a nossa própria empresa, onde eu sou sócio proprietário da EletroBS, onde a gente presta manutenções preventivas e corretivas para as indústrias da região. Muito obrigado aí, Rafael. Bom, vamos começar com nossas rodadas de perguntas aqui, né? A primeira é direcionada ao Jean. Fiquem à vontade em agregar na resposta, claro, porque a experiência, todo mundo sabe um pouquinho de cada área aí, né? Bom, Jean, nessa época aqui a comunicação é um tabu ali, principalmente nas indústrias, assim. Você, como líder, né, de pessoas, tem que organizar a parte de serviços, pessoas. Como você promove uma comunicação e a colaboração, né,
do operacional da manutenção, principalmente por ser mais jovem, assim, né? A gente sabe que alguns mais antigos são um pouco mais resistentes a mudanças. Como você consegue promover essa comunicação com o pessoal? Então vamos lá. O principal desafio que eu tenho hoje no meu setor, na minha profissão, é justamente isso. O fator de eu ser o mais novo da minha equipe é o que me faz buscar esse desenvolvimento diário, de como eu vou me comportar perante os meus subordinados, digamos assim. Para terem uma ideia, hoje eu coordeno diretamente 8 pessoas. Dessas 8 pessoas, a mais nova, além de mim, tem 39 anos. Entendeu? O resto é tudo na casa dos 45, 47 anos. Então, é um desafio que eu busco estar sempre me desenvolvendo para tentar desenvolver a equipe. Então, para que eu desenvolva a minha equipe, eu tenho que me desenvolver primeiro. A parte da graduação aqui da UTF, na época que eu fiz, focou muito nessa questão de gestão, liderança, comportamento. Então, o principal desafio que eu tenho hoje é esse. Existe muita resistência, como você comentou, principalmente dos mais antigos. Eu tenho técnicos que não têm estudo nenhum na parte de manutenção. Tem estudo básico, o que conta mesmo é a experiência. Técnicos com 20, 25 anos de casa, entendeu? Então, essas pessoas que eu tento direcionar o desenvolvimento um pouco mais particular, um pouco mais centrado, para que ele possa me ajudar depois. Então, é o principal desafio que eu tenho hoje. Tem a parte técnica, que também pesa muito, mas a parte pessoal, de tentar equilibrar o setor, equilibrar, eu digo assim, humanamente, né, digamos assim, trazer o mais desenvolvido e subir o menos desenvolvido para que a gente ache um ponto de equilíbrio, é o maior desafio que a gente tem hoje eu tenho hoje dentro do setor. Então, como eu falo, não tem uma receita, é chegar lá, estudar a pessoa, fazer uma leitura da pessoa, para daí sim a gente saber, esse funcionário, esse fulano de tal, ele tem uma característica, ele tem uma qualidade a ser explorada, mas também tem uma deficiência em certo ponto que tem que ser desenvolvida, levantada, para que todo mundo caminhe no mesmo caminho, entendeu? Para para facilitar. Se você tem uma equipe nivelada, hoje, centrada, alinhada, é como se fosse um time de futebol. Então, se você tem uma equipe entrosada, cara, é sucesso. Mas para a gente chegar para mim chegar nesse entrosamento, é complicado. É complicado. Lidar com pessoas, lidar com máquinas é difícil, mas com pessoas é muito mais. Então, por eu ter apenas 27 anos, eu entrei na Emplasul com 24, e já nessa função. Então, pensa, com 24 anos, chegava na frente de um cara que tem 30 anos de casa e falava, viu, faça assim. Cara, é complicado, entendeu? Então, primeiro, eu tive que me desenvolver para depois buscar esse equilíbrio na equipe. Hoje, estamos bem, graças a Deus, mas é um desafio diário. São 8 pessoas no mesmo turno? Não, eu trabalho na 12/36. A empresa trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, então sempre tem que ter manutenção no setor. Então a gente tem a escala 12/36, diretamente comigo fica dois funcionários, digamos assim, né? Daí, indiretamente, além desses 8, tem mais 4 ou 5 que a gente repatriarca de outros setores para dar uma mão para nós, entendeu? Mas, diretamente comigo, sempre tem, no mínimo, 2. Muito obrigado aí, Jean. Bom, pessoal, o Felipe chegou aí, já tinha avisado que tinha acontecido um imprevisto. Vamos retomar, então, Felipe, para você se apresentar aí para o pessoal. Alô? Então, boa noite. Desculpa, pessoal, é atraso.
Todo mundo aqui, a maioria acho que trabalha aí, né? Não é vida fácil. Então, meu nome é Felipe, eu sou formando de TMI, né? E tenho 4 anos de experiência na área de manutenção. Então, eu comecei como mecânico, ali trabalhei 1 ano como mecânico, chão de fábrica, chão de linha, consertar máquina e tal. Depois eu passei para elétrica, então tipo, o pessoal via que eu comecei como mecânico, mas eu era aquele cara curioso que pedia pro eletricista, mas como é que funciona o motor? Mas como é que o sensor funciona aqui? O que é um relé de segurança? E daí o pessoal viu que eu tinha noção e tal, e falou, não, você tem interesse de ir para elétrica? Tem oportunidade. Eu falei, opa, claro, vamos para elétrica. Então eu fiquei 1 ano na elétrica, depois o pessoal também viu o interesse que eu tinha um conhecimento bom na área de gestão, conhecia um pouco também de planejamento, que não é só aquele cara que é técnico, né, que conhece muito bem de máquina, mas também tem um pouco de noção de gestão, de ordem, de prioridade, de manutenção, né, que não é... Existem equipamentos, em todas as linhas existem equipamentos prioritários, né, equipamentos que não podem parar. Então, tu tem 2 equipamentos, às vezes, tu não vai ter o supervisor ali toda hora dizendo, ó, conserta esse aqui primeiro, ou dar foco nesse. Então, ter esse conhecimento ajudou também. E daí eu fui convidado a ser planejador de manutenção. Fiquei mais ou menos 2 anos. Então, trabalhei... Fechou quase 4 anos e agora, que nem o Ariel fala que eu virei traíra. Né? Traíra, foi eu recebi uma oportunidade de ir para processos. Né? Então, agora eu faço parte da produção. Vamos dizer que na indústria, pelo menos na indústria que eu trabalho, vamos dizer... Como é visto, é como se fosse a produção, o centro, e as áreas de apoio, qualidade, segurança e manutenção que apoiam para entregar um resultado. Então, não é diminuindo um lado ou outro, é uma equipe por um resultado, por um produto, por alguma coisa que vai pagar o seu salário e vai te entregar o resultado que você precisa. Acho que foi isso. Então, passei pela área mecânica e elétrica, só não passei automação, mas teria interesse. Na época que eu estava na elétrica, era uma área que eu tinha interesse, mas como foi para a área mais de gestão, estou aí hoje. Acho que é isso. Muito obrigado aí, Felipe. Pode dar uma respirada agora. Bom, continuando aqui a rodada de perguntas, vamos com o Edmilson. Pode ser? Edmilson. Você como analista, né, de manutenção, entra no veio de planejamento ali, né? Então, um ponto que é bem importante desde o início para se conseguir ter no final um resultado bom é esse planejamento. Então, como você planeja a manutenção dos equipamentos ali, visando, né, diminuir as paradas de máquina, deixar mais eficiente? Como que é feito essa metodologia aí com vocês? Bom, lá na empresa, acredito que na grande maioria das empresas é assim. Existem os planos, né? Então, a gente trata como equipamento A, B e C. Os equipamentos A gente dá uma olhada firme, que são, para nós, são os equipamentos vitais e únicos, tipo uma máquina que para uma linha, por exemplo. Essa máquina é vital e única. Eu tenho os equipamentos B, que é uma máquina vital, mas que eu tenho 2, ou 3, ou mais. Tipo uma prensa, por exemplo. A prensa ela vai parar, só que não vai me parar uma linha de montagem, não vai me parar o setor todo. Então, eu olho, mas eu olho primeiro o A. E eu tenho os equipamentos C, que ele não é vital e não é único. Por exemplo, nós temos esteiras de saída de peças, esteiras transportadoras. Nós temos alguns equipamentos que são C, que a gente olha sim, mas não como olha o B e muito menos como olha o A. Então, os equipamentos A, a gente dá uma atenção maior. Nesses equipamentos que a gente faz as preventivas. Então, o planejamento começa com o manual. A gente pega o manual, vê o que o fornecedor, o fabricante da máquina recomenda. Inspeção, troca de rolamento a cada 60 mil horas, a cada 6 meses, a cada 1 ano. Com base nisso, a gente monta o plano. E é claro que também entra junto a nossa experiência e também a experiência do técnico. O cara que está no campo lá. O cara que está no campo.
o fabricante ele vai ter colocar uma margem de garantia. A gente fala que é um fator de cagaço. Sempre coloca um pouco a mais. Então, nós temos a nossa experiência prática e a do técnico. Então, o plano você consegue montar sozinho, mas eu recomendo para a minha equipe que isso seja feito em coletivo. Então, você conversa com o técnico, tem o manual e você monta o plano. Esse plano pode ser semestral, pode ser anual, trimestral, depende da sua máquina, depende da complexidade que é a sua máquina. Então, é dessa forma que é feito o plano. Exemplo, tem uma máquina, hoje é dia 16, daqui a 6 meses eu vou executar um plano nela. Nela, eu já tenho o que eu vou fazer. Troca do rolamento do mancal, troca de gachetas e vedações. Com base nisso, eu já tenho 6 meses para mim orçar peça, orçar 1, 2, 3 fornecedor, comprar essas peças, quando chega eu vou armazenar, para no dia que a gente for fazer a manutenção, a gente consiga executar a manutenção. E é sempre bom lembrar que a gente trabalha em parcerias. Nós somos áreas de apoio. Na Atlas, assim como na Kellogg's, também nós somos áreas de apoio. O objetivo, no meu caso, é entregar fogão. Né? Então, nós temos que servir a produção. Nós somos área de apoio. Eu não posso chegar lá e parar o equipamento e fazer a manutenção. Sempre é uma conversa. Ficou agendado para o dia 20. Mas o dia 20, 21 e 22 eu não consigo entregar, porque a produção está muito alta. Ok, a gente consegue, joga para um sábado, para um domingo, ou combina para numa sexta-feira, sexta, sábado e domingo. Domingo a gente também trabalha. Depende, o equipamento depende, a gente vai no domingo também. Feriado. É muito bom quando a produção pega lá os feriados, emenda, fica em casa e a manutenção está lá trabalhando. Final do ano, quando todos estão em casa, curtindo Natal e Ano Novo, né, a gente está lá trabalhando, está lá fazendo a manutenção. Então, a gente aproveita esses espaços, esses gaps, para ir fazer a manutenção. E o plano, ele não é algo engessado, né? Então, eu tenho um plano preventivo, mas se a gente perceber que precisa fazer uma intervenção em um ponto que não está lá, a gente atua, tendo condições, tendo peças, né? A mão de obra, eu falo que a Atlas ela é bem servida. Eu tenho certeza que todas as empresas têm os técnicos de referência, que são os técnicos assim que têm muito tempo de casa, que têm uma experiência gigante. Aí entra naquela que o Jean falou sobre a gestão, de como é que você vai conversar com o técnico. Às vezes você tem o conhecimento teórico, né, que você sabe que precisa trocar tal rolamento, que você precisa trocar um disjuntor, mas o técnico de campo, ele olha e fala, não precisa fazer a troca, cadê o barulho? Não tem nem o barulho. O técnico de campo, quando ele é muito experiente, só no escutar o rolamento, ele já sabe se precisa trocar ou não. Mas no manual, no fornecedor e a nossa experiência, fala que a cada 6 meses precisa trocar. Então, vai muito naquela barreira de trocar ou não trocar. Como a gente faz parte da gestão, a gente acaba fazendo a troca, mas tem que ter muita conversa ali também, para a gente fazer a troca, né? Para o técnico, esses mais experientes, esses mais velhos, aceitarem, né? Como o Geo comentou, para você conversar com uma pessoa, um técnico que às vezes tem um ensino fundamental, né? Tem ali 20, 25 anos de mecânica, por exemplo, para você chegar e conversar com o cara que ele precisa fazer, trocar o rolamento, não é bem assim que eu mando trocar, não, tem que ter muita conversa. Cada um tem um perfil diferente, né? Somos todos
Nós somos todos diferentes, cada um tem um perfil diferente. Às vezes, o tipo que eu converso com ele é diferente da abordagem que eu converso com o Jean. E isso acontece muito, 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 diariamente, até com a produção. Do tipo que você conversa com um líder é diferente do como que você aborda o outro líder, para a gente parar e fazer as manutenções. Então, voltando a falar sobre o plano, é dessa forma que a gente faz lá. Então, nós temos a gente chama de APD, que é uma matriz, onde a gente tem algumas análises, alguns critérios, que determina se o equipamento é A, B ou C. Não é eu que vou lá, eu acho que é A. Esse eu acho que é B. Não. A gente segue uma matriz que é onde determina se é A, B ou C. E essa matriz muda. Hoje, por exemplo, eu tenho uma prensa que ela não é A, mas com tanta peça importante, com tanta ferramenta que utiliza, ferramentas críticas, que ela se torna A. Né? Então, a gente tem que estar fazendo a revisão ali semestralmente para a gente estar sendo mais assertivo. Às vezes, a gente tem que pecar pelo excesso e não acabar errando por ter um desconhecimento, né? Errar, nossa, a gente erra, é normal errar, mas o importante é errar e assumir o erro e corrigir para as próximas vezes para que isso não volte a acontecer. Quebrar a máquina, quebra zero, nossa, eu não... Utopia, né? É utopia, eu não conheço. Você pega referências nacionais aí, por exemplo, a Vale, eu fiz um curso que tinha um pessoal da Vale que eu achava que na Vale não quebrava. Lá tem correias transportadoras lá de quilômetros. E quebra. Claro que uma muvuca gigante para eles poderem colocar uma correia transportadora e rodar, porque são quilômetros, é um negócio gigante, assim, que entra lá como é que fala? Aonde faz a extração lá do minério, coloca na esteira e leva quilômetros, assim. Então, a quebra zero não existe. Eu acho que é utopia. As quebras, elas acontecem. Mas o importante é, se quebrar, quanto tempo que demora para a gente poder voltar. Nós temos as peças aqui em casa. Se não tem, quem tem? Aonde que a gente consegue? O preço não é nem sequer discutível. 1 hora, 1 minuto parado uma fábrica, uma linha de montagem, você paga muitas peças. Então, o preço não é. É só mesmo tem, não tem, aonde que tem e como é que a gente vai buscar. Se precisar pegar o carro, ir buscar em Chapecó, ir buscar em Cascavel, a gente vai atrás e busca. O importante é voltar a restabelecer o equipamento. Todas as empresas têm máquinas importadas, né? Tem as nacionais, ok, as importadas são muito boas. Então, a gente sofre, inclusive, nos planos, com máquinas importadas, máquinas italianas, máquinas suecas, alemãs, né? Então, para a gente ter uma peça de reposição, você tem que ter um estoque gigante, porque você não consegue, por exemplo, um CLP importado, pode ser um Siemens, pode ser um Schneider, mas o programa que está dentro dele é exclusivo do próprio fornecedor. Você não consegue simplesmente ir lá e fazer um backup. Então, você tem que comprar esse CLP do fornecedor lá da Alemanha, 3, 4, 6 meses de espera até chegar aqui para você ter no estoque. Então, isso é bastante complicado quando os equipamentos são importados. Quem trabalha em frigorífico, tem lá as máquinas, lá, as Marel da vida, as Mein, que tem as manutenções. Eu trabalhei também já num frigorífico, que quando pegava lá em dezembro a parada, vinham os técnicos de fora, lá da Itália, lá da Alemanha, lá da Holanda, que lá tinha as MEIN, fazia as manutenções. Então, lá era milhões assim, que a gente gastava naquela parada lá, só para poder manter o equipamento bom e íntegro para poder rodar o ano todo. Mas isso não garante que ele rode 100%. Uma coisinha ou outra sempre vai ter. E é importante a gente ter as peças em casa, se não tem, saber quem é que tem,
e fazer a troca. E aprender com o problema também, né? Claro, os problemas que aparecem, a gente acaba aprendendo muito. Você vê uma falha, você vê uma quebra, a primeira vez você quebra muita cabeça, na segunda você já sabe aonde ir. Eu lembro que nos primeiros dias que eu entrei na Atlas, tinha parado uma linha de montagem lá, e eu fui atender o chamado. Meu Deus do céu, e os caras falavam, eu vinha e falava, mas é aqui, daí você olhava lá, não via nada. De repente, no que eu olhei para o lado, brotou supervisor, brotou coordenador, brotou gerente, diretor, e eu sozinho lá, tinha 3 dias de casa. E os caras me apertando lá, me apertando. Então, isso daí é um aprendizado, assim, que você aprende muito na prática, assim, uma coisa muito legal, assim. Que é o que eu sempre falo, que a frase que você mais vai escutar quando você trabalha na manutenção é vai demorar e quanto tempo para consertar. É verdade. É o que você mais vai ter que aguentar. A manutenção, para quem é de chão de fábrica, os operadores, todos querem virar um mecânico, um eletricista, um técnico. Vocês ganham bem. Não é o ganhar bem, né? Só que ninguém enxerga os tombos, né? Todo mundo enxerga as pincas que a gente toma, mas os tombos ninguém enxerga, né? O domingão, o feriado, a pressão que vem de cima, às vezes você não tem ideia do da onde achar a máquina importada, você pega o manual, tem máquina chinesa, você pega o manual, tem uns quadradinhos lá, uns triângulos, umas arvinhas lá, o que você vai entender? Aí você tem que achar alguém que tenha um conhecimento para a gente poder ajudar. Então, essa parte é a parte que eu falo que é meio ingrata, assim, que a gente faz, mas para os outros a gente nunca faz porque quebra. Poxa, isso eu fico bastante triste com isso, assim, sabe? Eu fico bastante chateado com isso. Parece que a gente nunca faz o suficiente, mas a gente faz, cara. É que ninguém enxerga, né? O sabadão, o domingão, as madrugadas, os feriados. Isso é uma coisa que eu fico triste mesmo. Você comentou ali da matriz, né? Que vocês utilizam lá para definir a criticidade. Eu gostava de trabalhar com o IQQ, você já ouviu falar? O IQQ é o índice que eu quiser. Não, ótima estratégia. Ótima. Essa daí Não, essa daí eu não trabalho com essa, não. Bom, continuando aqui as perguntas, né? Vamos direcionar uma para o Rafael. Agora, Rafael, você que já passou por várias vertentes aí, várias esferas da parte de gestão da manutenção, né? Já foi de líder para supervisor para coordenador, trabalhou em diversos setores também. Qual que seria a maior diferença entre os cargos para dizer assim, de igual de superior para supervisor, de supervisor para coordenador, que chavinha que vira quando você sobe o patamar na parte de gestão? Então, a minha trajetória ela foi dentro da mesma empresa, entende? Então, quando você tem oportunidades para crescimento, tem algumas coisas que te facilitam um pouco, né? Então, líder, como é que você se transforma num líder? Às vezes é a própria equipe que cria o líder. Então, você começa a ser uma referência, você começa a ser proativo em buscar fazer as coisas, fazer diferente e ajudar os demais. Então, o teu conhecimento você começa a ser referência para aquela equipe que está trabalhando. E as pessoas começam a te procurar para você ajudar, te procurar para dar uma ideia. E isso vai sendo automático. E aí, quando você exerce a função, né? Então, como líder, geralmente eu cheguei a trabalhar 1 ano e meio lá como eletromecânico, só que já puxava a frente dos trabalhos, né? Então, o líder foi mais fácil. Até porque o líder ele está mais ativo no dia a dia, ele bota a mão na massa, né? Agora, quando você sai um pouco da liderança para a supervisão, o que é a supervisão? A supervisão você começa a ampliar um pouco. Você sai lá, você larga a tua caixa de ferramenta, né? Se for preciso, você tem que saber usar ela, né? Porque um supervisor sem conhecimento, ele não vai saber direcionar e nem entender o que está acontecendo. E daí é o que acontece lá, vai lá, é só trocar o rolamento. Não, às vezes você tem que ter um entendimento de quanto tempo, o que precisa, quantas pessoas precisam. É isso que vai fazer com que a tua equipe
veja você como lá um líder, como um supervisor que não, ele realmente sabe direcionar. Então essa bagagem, esse começar de baixo, ele é essencial para qualquer profissão. Porque primeiro você vai tendo a bagagem do dia a dia, do como fazer. Quando você chega lá na gestão, isso facilita. Mas falando da parte da supervisão, né? A supervisão ela começa a mexer mais então com a gestão da manutenção, que seria, a gente sempre lá trabalhava com o 5W2H, né? O que, quem, como e quando. Então, o que precisa ser feito, quem vai fazer, o quando isso vai ser feito, né? Então, essa decisão ela é trabalhada junto com a liderança, junto com o PCM, e o supervisor está ali para organizar. Muitas vezes, como que a gente trabalhava lá? O PCM cuidava toda a parte das preventivas e corretivas, né? Sua parte, né, Ariel, por um bom tempo. Então, a gente tinha já uma estimativa do que o sistema nos dava. O que teria que fazer nesse final de semana. Então, lá o sistema, às vezes, te dava 300 preventivas para você executar. E você, com uma equipe de 28, 30 pessoas, nem sempre você vai conseguir executar. Então, é nessas horas que a experiência vai dizer, e tem que ter um supervisor, um líder ali que vai falar, não, nós vamos deixar essa máquina, nós vamos fazer aquela lá. E também a parte da supervisão é em relação à gestão de pessoas, né? Então, o que eu via? O líder, ele faz mais gestão de serviço. Isso que eu falo dentro do frigorífico, fazia mais a gestão dos trabalhos. Aí, quando caía para uma gestão de pessoas, o supervisor ele tem que dar esse apoio. Então, essa virada de chave, ali você tem que começar a se desenvolver a tua parte de comunicação, de persuasão, para você poder estar Persuasão. para você poder estar lidando com as coisas do dia a dia, né? Porque pessoas são pessoas, funcionários são pessoas, não são máquinas. Então, a partir do momento que você entender que todo mundo tem suas dificuldades, todo mundo tem nem sempre você vai estar bem, às vezes você não vai ter dormido bem, você vai estar estressado, você vai estar, então, cara, às vezes deixa naquele dia, no outro dia se conversa. Eu sempre tinha assim, às vezes acontecia algum problema. Cara, não conversa com a pessoa naquele dia, deixa passar 2, 3 dias, ou lá na entrega da folha, às vezes você sentava e conversava com a pessoa, lembra aquele dia lá? Aquela situação, ocorreu isso. Às vezes você consegue trabalhar muito mais fácil do que a pessoa errou, você já vai lá e pisa em cima. Não, aqui você errou. Não, aqui você não pode fazer assim. Então, você deixa passar, deixa juntar vários pontos. Sempre você tem que ter pontos positivos. Os cursos que nós fazíamos, né? Você teria que ter 4 pontos positivos para poder falar de 2 negativos para uma pessoa. Então, quando você vai olhar para uma pessoa, é bem fácil você achar os pontos negativos dela, né? Ponto negativo é o primeiro olhar que as pessoas têm. Agora, se você, toda vez que você tiver que chamar a atenção de uma pessoa, você vai ter que ir com 4 qualidades dela, você começa a enxergar as pessoas diferentes, começa a olhar o outro lado dela. Então, a supervisão, ela tem muito, é ela que vai fazer esse engajamento da equipe, vai fazer com que a equipe trabalhe unida e com o mesmo foco. Então, esse é uma das viradas de chave, que você começa a trabalhar com pessoas e começa a entender elas e como é que você vai conseguir extrair o melhor de cada pessoa. E nessa parte, uma das coisas que eu sempre via, o que mais limita as pessoas é você punir elas pelo erro, né? Isso você acaba desmotivando e as pessoas acabam ficando com medo. Então, a chance de você ter problemas escondidos dentro da fábrica ela é grande. Por quê? A pessoa errou, ela não vai vir falar, por causa que ela tem medo de ganhar uma advertência, ela tem medo de ganhar conta, ela tem medo de ser oprimida. Então, a partir do momento que você vai lá, ouve a pessoa, o que aconteceu, e você vai lá e direciona ela, você está apoiando essa pessoa. Claro que errar é humano e persistir no erro é burrice, né? Então, você não pode também ficar batendo na mesma tecla toda vez. Mas errar é humano, nós somos humanos.
Então, se você conseguir compreender numa equipe que as pessoas estão ali, elas vão ter falhas, e no momento da falha você vai lá e apoia ela, às vezes você começa a ter uma equipe aí com 10, 15 anos de casa e pessoas que têm esse gosto pelo trabalho que faz, né? Então, essa virada de chave para supervisão. Quando passa da supervisão para coordenação, ali é um pouco mais boca brava, né? Foi uma das que eu mais senti. E, assim, a gente vê um problema como um problema grande até a gente passar por ele. Depois a gente olha para trás e fala assim, não, cara, aquilo lá era muito fácil fazer, né? Porque a mente, a partir do momento que ela expande, ela não volta mais ao que era antes. Então, essa mudança da supervisão para coordenação, você sai dessa área ali, dessa gestão, desse resolver conflito, desse buscar como é que eu vou trabalhar com a equipe, e isso fica mais no supervisor, você está ali sim para dar um apoio, mas tanto coordenação ou gerência de manutenção, cada empresa usa um nome, né? Você está mais na parte estratégica, né? Então, é ali que você vai fazer os orçamentos, você vai estar mais alinhado com lá o propósito da empresa. Então, a empresa ela tem uma meta a ser atingida. Às vezes, para você atingir aquela meta, você tem que tirar um pouco da manutenção, eu digo de verbas, né? Então, você tem que saber, mas eu vou tirar, mas o que eu posso e o quanto que eu posso? Então, essas decisões, elas caem sobre o teto da manutenção, que no caso seria a gerência, né? Tudo antes, o que era? Antes eu tinha um problema, o que acontecia quando o problema era muito grande? Eu era supervisor, que eu não conseguia resolver. Eu ia lá e falava para o coordenador, a máquina lá quebrou, não tem a peça. Beleza? E daí, a partir do momento que você está lá, chega as pessoas e falam, a máquina quebrou e não tem a peça. E daí é dali que tem que sair a tua decisão. Então, isso são desafios, mas não são desafios insuperáveis, né? Então, é só mudanças de estratégia e de conhecimento. E o que a gente sempre tem que buscar é estar evoluindo, buscando conhecimento, seja ele por uma graduação, por uma pós, ou até pela própria leitura. Isso nos ensina bastante aí ao nosso dia a dia, né? Então, tem bastante conteúdo, tanto na internet, em todos os lugares. Se você saber utilizar eles e absorver, você consegue se desenvolver muito hoje em dia. Muito obrigado. Bem bacana esse ponto aí. Eu achava que você era gente boa, mas agora descobri que era tudo PNL, né? 4, coisa boa. Bom, continuando aqui, vamos para a última pergunta para o Felipe. Bom, Felipe, você que já passou aí por várias vertentes da manutenção, né? Ali foi mecânico, eletricista, foi subindinho, né? E agora foi para o outro lado da mesa, né? Foi para a parte aí da produção, né? O que você acha que mais agregou para você ter essa experiência como manutentor? A gente até comentou em off ali que geralmente é o contrário, né? A produção vai para virar para manutenção, né? Então, que diferença que agrega você ter feito parte da manutenção para a produção, além de saber tudo as senhas da máquina, saber todos os macetes? Então, cara, é muito interessante vir da área da manutenção para produção, porque além de você entender do equipamento, coisas que o operador não tem noção, o foco cada vez mais, pelo menos na minha indústria agora está sendo um foco muito grande, é a tal da manutenção autônoma. O que é a manutenção autônoma? É o operador fazendo os procedimentos básicos de limpeza, inspeção e lubrificação. Então isso faz com que a manutenção em si fique mais focada com preventivas, planejamento final de ano, técnicas preditivas, análise de vibrações, algo mais críticos. E já o operador, ele com o tempo, ele vai ter mais conhecimento sobre equipamento, sobre funcionamento, o que é uma correia, o que é um cilindro pneumático, como é que funciona a pressão do ar, por que eu tenho que ter uma sete de pressão, porque não pode trabalhar com pressão baixa, não pode trabalhar com pressão alta.
Então, esse ponto é o próximo passo assim, para as indústrias, é o foco no operador detectar pequenos problemas, detectar pequenas falhas, porque acho que, não sei se todo mundo já tem um exemplo do carro. O carro, assim, eu considero o operador como o motorista do carro, você é dono do carro, você é o motorista. Você tem um carro, você sabe dirigir ele, sabe que serve embreagem, freio. Mas chega um ponto que você vira um manutentor autônomo do teu próprio equipamento. Você vai levar na oficina? Vai. Mas você é o cara que conhece quando foi a última troca de óleo, sabe verificar os fluidos. Ah, tá com o nível baixo de água, é crítico, vou ter que ir para manutenção. Ah, o pneu tá careca, tá dando vida útil. Opa, vamos trocar o pneu. Então, o próximo passo é isso. Muito mais o operador se sentir ownership, que é o dono do equipamento. É aquele cara assim que ele tem todo o conhecimento, ele sabe o histórico dos problemas, qualquer coisa que acontece, ele está lá. Ah, não, deu uma parada de linha no seu equipamento. O que aconteceu? Não, eu acompanhei a manutenção junto com aconteceu de estourar uma correia, estava com pressão incorreta, tal. Opa, então o que a gente pode fazer? Não, a gente viu que a correia estava suja, então o tensionamento ficou excessivo e estourou. Então, opa, vamos gerar um procedimento, uma lição de único ponto para inspecionar aquela correia, fazer a limpeza para evitar esse problema. Então, às vezes, muitos dos problemas vão ser evitados com a limpeza, inspeção e lubrificação, que são os pontos principais da manutenção autônoma. Então, sempre penso como motorista, que ele não só dirige o carro, não só, quando aparecer uma luz vermelha no painel, eu paro. Não, é o cara que, final de semana vai calibrar os pneus, ele vai limpar o carro. Às vezes, pode ser o excesso de sujeira, pode estar fazendo um ruído excessivo no carro. Então, lavar o carro, verificar fluidos, limpar. Então, isso são todos procedimentos básicos que a tendência é a manutenção passar para o operador fazer, porque ele conhece muito mais do que o próprio manutentor do equipamento. É o cara que, olha só, a última preventiva foi tal dia, então vamos lá, daqui a um mês a gente vai voltar. E ele fica, é aquele cara que fica assim, opa, não estão vindo na minha máquina. O que será que aconteceu? Vou lá chamar a manutenção. Ô, manutenção, aquela lubrificação lá, quando é que a gente vai fazer? Opa, verdade, às vezes tem todo o planejamento, tem softwares que, tem o SAP que vai dizer a programação, mas às vezes um ruído, alguma coisa diferente, anormal, ele vai saber. É o cara que, operador antigo, é aquele cara que escuta a máquina, ele sabe a máquina, ele chega na máquina, ele escuta um ruído estranho, essa máquina não está normal. Vamos descobrir o que é. Ah, não, essa máquina está muito devagar, cara, eu consigo rodar ela mais rápido aqui, a gente produz melhor até. E com isso, então, eu venho como um cara que já tem conhecimento em sensores, na área de manutenção, para a gente agregar junto com o operador, o que a gente pode fazer, quais locais focar, quais equipamentos focar. E de um ponto que daí todo mundo começa assim, vamos começar por onde? Então, tu sempre vai ter que pegar um equipamento problemático, um equipamento que tem muita parada não planejada, tanto por manutenção como por produção. Então, tipo, parou porque cai e cola no bico de cola, sujeira. Parou porque tá dando reset toda hora, tá dando falha numa porta de segurança. Então, a gente faz um pareto e vamos atacar o problema, a máquina que mais para a linha, que dá perdas, paradas, para a gente começar a pegar o operador, o teu equipamento é o pior, vamos se sentir dono, vamos se incomodar com esse equipamento e vamos tentar resolver ele. Vamos. Então, o que a gente está muito focado agora em sentimento de dono do equipamento e manutenção autônoma. Mas a linha tem muitos equipamentos, mas uma coisa que a gente tem é focar só no horário que a gente está junto, né? Mas não, às vezes uma atividade mais simples pode ser para um turno da madrugada, limpeza, inspeção, todo mundo, se tem treinamento, sabe fazer. E daí, com isso, você começa a subdividir os equipamentos críticos, às vezes tu acompanha mais de perto, e equipamentos menos críticos, você deixa o pessoal acompanhando. E de tempos em tempos você vai lá, audita, acompanha, vê se está sendo feito, vê se o pessoal tem alguma dúvida.
e questionamento, se daria para melhorar alguma coisa, alterar. Às vezes o operador é aquele cara que sente o calo o dia inteiro. Às vezes eu já peguei dias de acompanhar assim que a linha não rodava de jeito nenhum, tipo, ter que puxar caixa, varrer chão, porque o equipamento não está performando, E às vezes é um ajuste mecânico, um ajuste de parâmetro, alguma coisa que o operador não sabe, mas ele está se sentindo incomodado, que ele tem que limpar, ele tem que ir lá resetar o equipamento, ele tem que ir lá explicar para o team leader, para o dono de linha, por que desse equipamento não está indo bem. E às vezes ele só falta aquele negócio, olha, tá vendo esse sensor aqui? Se ele ficar frouxo aqui, ele vai parar o equipamento, porque ele está achando que é uma caixa que devia estar aqui. Vamos fazer um reaperto? Ou eu não sabia disso. A partir de agora ele fica ciente, né? Então ele vai acompanhar todo dia. Porque o manutentor, o mecânico, vai ter ordens preventivas em toda a linha. Não vai ser aquele cara que vai conseguir ver se aquele sensor está frouxo, ver se precisa de um reaperto, ver se precisa trocar por um parafuso travante, um outro modelo. Então, por isso que o foco é o operador, para que ele traga as demandas e os probleminhas de linha que vai gerar confiabilidade para o equipamento. Então, isso é muito entrosando manutenção e produção, porque, como todo mundo falou, é um time, né? É entregar um resultado. E vira uma via de mão dupla. O operador vai conseguir ver problemas que eram de manutenção, às vezes uma quebra de um eixo que acontecia toda hora. Ele vai ver, não, é porque estava sobrecarregado aqui. E assim como a manutenção vai auxiliar o operador, se tu ajustar esse parâmetro aqui, não vai acontecer de parar uma caixa ou de atolar algum equipamento aqui devido a esse parâmetro incorreto. Então essa troca é muito interessante, daí gera o principal é um sentimento de dono, que o equipamento, quanto mais ele bem limpo, inspecionado, acompanhado, ele roda muito bem. E é aí que entrega o resultado de uma linha que não para, 24/7, que é o nosso caso. Que às vezes as linhas, como a linha, no caso da Atlas, que ele falou, a gente ainda tem a vantagem de, tipo, parar final de semana. Vai, estende até final de semana, sábado, domingo, a gente para e destrincha. Mas lá na minha empresa, o 24/7, ela flui sábado, domingo, segunda. Ela não tem, vamos dizer, sábado e domingo que vai parar de certeza, que eu vou lá, vou ter 12 horas, 24 horas para atuar. Então, a gente monta um planejamento para toda semana a linha ficar parada por 8 horas. É 8 horas cronometrado, 7, 8 horas. Então, já tem que estar o planejamento pronto para, na terça-feira da semana que vem, vai parar a linha 1 por 8 horas. Então, já tem que trazer toda a demanda de produção, ou às vezes o operador vai abrir uma nota, ele vai dizer, opa, verificado ruído excessivo na corrente, favor verificar. E daí o manutentor naquelas 8 horas vai ter o tempo que ele vai ter para atuar naquele ponto. E às vezes o próprio operador já traz, vamos dizer, mastigado o problema, mostrando, não, eu já verifiquei que o ruído é nessa parte aqui. Não precisa o manutentor, pegou a ordem de manutenção, mas tem que testar, vamos ligar o equipamento aqui para ver onde é que descobre o ruído. Não, já está aqui. Isso agrega muito para os dois lados. Então, acho que o que mais a manutenção tem é isso aí. Então, trazer o conhecimento do equipamento, que querendo ou não, é o equipamento que tem que trabalhar para nós, não nós para o equipamento. Então, toda hora está gerando atolamento, toda hora está caindo lata, toda hora está caindo caixa, toda hora está estragando o produto, alguma coisa está errada. Vamos entender, porque o equipamento tem que fazer o serviço. A função do operador é acompanhar, ajustar o parâmetro, preencher formulário, preencher as demandas dele e acompanhar o equipamento. Não é para ficar tendo que derrubar, puxar caixa de chão, limpar chão porque estragou o equipamento. Não tem que ficar se expondo a um risco muito grande. Muito bacana. Bom, gente, a gente vai para uma rodada dupla agora. A gente vai pedir para o Rafael e para o Edmilson. Temos um PCM, né, uma parte de planejamento, um ex-coordenador aí. E a gente sabe que essa época de final de ano é a época mais bacana para estar no planejamento, na coordenação, que é a época de você começar os planos para o ano de 2024. Né?
para o pessoal que não é da área, chega em novembro ali, né? Já começa uma movimentação, porque você tem que entregar o pacote que é, por exemplo, o custo que você está planejando pro ano que vem, né? No caso, 2024. E em cima disso, como que eram feitas essas análises? Eram realizadas essas análises para você conseguir ter esses dados? Já estava tudo mapeado, porque muitas vezes entram novos equipamentos, vai carregando o plano, né, que a gente fala. Como você conseguia organizar essa parte? Então, tem um cronograma, né, de manutenção que é dado pelo fabricante, né, que nem o Denilson falou antes. Então, você já tem o cronograma lá das manutenções de mensal, semestral, anual. Então, no frigorífico tem algumas manutenções que são feitas a cada 2 anos, né? Então, é a pequena, a média e a grande. Então, são manutenções aí que saem da faixa dos seus 30 mil e vai a 300, 400 mil reais, dependendo do que vai ser trocado do equipamento. Então, cada 2 anos. Então, era através do sistema, né, que era utilizado o SAP, a gente tinha essas manutenções mapeadas. E em contato com os fornecedores das principais máquinas, aquelas que detinham dos maiores custos de manutenção, a gente pegava o cronograma, porque além da gente cuidar o cronograma de manutenção, o fornecedor também cuidava, né? Também ele tinha essa venda programada lá. E em maio você vai ter uma manutenção grande, vamos falar de uma evisceradora lá, que chegava aos 250, 300 mil reais. E então a gente pegava essas informações e começava a montar o planejamento da manutenção. Então, que nem agora estaria montando 2024, eu montei 2022 para 2023. Então você tem ali, você vai começar a distribuir de janeiro a dezembro todas as manutenções que tem para fazer e o valor dela. Claro que às vezes começa a bater muita manutenção no mesmo mês. Então lá um mês às vezes você vai gastar 1 milhão e no outro vai estar 2. Então nessa hora daí tem que, junto com o PCM, ver, não, que máquina que dá para nós jogar um pouco para frente para deixar o mais equilibrado, para você não ter aquele custo muito dentro de serrote, né? Então você ter ele um pouco mais linear. Faz todo esse levantamento, atualiza o valor, né, em cima da inflação e tudo, aí monta esse planejamento, aí coloca lá o quanto você vai gastar com contorno, quanto que vai gastar com rebobinagem, quanto que vai gastar com peças de almoxerifado, isso é tudo levantado. Aí vai dar lá um valor que é X no ano todo. Aí esse plano de manutenção é apresentado para a diretoria. Aí é a diretoria que vai fazer uma análise em cima da programação de venda, programação de produção. Às vezes vai dar ok e às vezes falar não. Para esse ano nós vamos ter que reduzir em 20% o custo. Então você pega o custo do ano passado, você joga a inflação em cima, que às vezes dá seus 10%, 12%, e ainda você tem que tirar 20%. Então é nessa hora que daí senta todo mundo, PCM, supervisão, coordenação. Eu sempre gostava de envolver todas as áreas, por quê? Porque você vai tomar uma decisão sozinha que às vezes vai impactar todos. Então se você reunir todos e tomar uma decisão conjunta, na hora de executar, que vai ser um pouco mais difícil, que você vai ter às vezes menos dinheiro para gastar, todos tomaram a decisão. Então você consegue ter esse empenho de todo mundo em fazer dar certo com menos, né? Mas geralmente lá era feito dessa forma, né? Mas quem detinha o conhecimento do que precisava ser feito e quando era o setor do PCM. E daí as áreas da supervisão e a coordenação organizavam essa questão dos valores. Falava que geralmente o PCM organizava e a gestão ia cortando daí, né? Organizava o plano e aí isso, corta aqui, tira ali. Lá a gente não tem as grandes paradas, né? A gente tem uma parada em dezembro / janeiro, que é usado para inventário. Para quem trabalha em produção, seria contar o estoque, né? Que a receita
abocanha uma porcentagem lá de impostos do que tem no estoque. Então, a gente utiliza ali, depende, 10 dias, 12, 5, depende muito como vai estar o planejamento produtivo para janeiro. Mas a gente começa, que nem agora, semana passada, a gente acabou fechando o nosso CAPEX, nós temos o OPEX e o CAPEX. O OPEX envolve os custos operacionais. Aquilo que o Rafael falou é basicamente isso. Você planeja, você vê o histórico dos últimos anos, né? Vê quanto gastou mais ou menos e quanto a gente pretende gastar em janeiro, fevereiro, março ali, tal e tal. Às vezes entrou equipamento novo, você tem que prever um custo mensal, né, para a gente fazer as manutenções. Isso inclui mão de obra, inclui peça, a mão de obra dos técnicos, né? Tem as horas que eles trabalham, é diluído no produto. Então, a gente tem que considerar isso daí também. Então, lá no final, a gente faz o planejamento dos 12 meses para fechar mais ou menos com a meta que a empresa quer. Às vezes, não eu tenho 1 milhão para gastar por mês. Não. Às vezes, o valor é bem menor, é 300 mil, 400, 200. Às vezes, é planejado uma média lá, 350 mensais. Às vezes chegou no mês de março, a empresa não está vendendo conforme ela esperava, essa meta diminui. Só que você ainda mantém os teus custos, né? Você ainda mantém a tua perspectiva de gastos em manutenção. Aí começam os cortes. Ou às vezes chega no mês de abril e a empresa está super bem e ela te deixa gastar um pouquinho a mais. E o CAPEX, a gente trabalha com os sonhos, né? Os desejos. Então lá você tem uma planilha lá que você coloca tudo o que você quer. Lá você pode colocar o que você quiser. Depois a gestão lá, a gerência corta tudo, né? Mas você primeiro coloca pelo menos lá. Eu quero fazer um retrofit na minha prensa, vou gastar 500 mil. Põe lá. Eu quero fazer uma atualização na minha esteira lá. 70 mil. Coloca. Eu quero prever uma outra reforma numa outra máquina. Você vai colocando lá. Aí você coloca lá, no mês de abril eu quero reformar a prensa. No mês de junho eu quero reformar a esteira. E assim vai. Aí a gerência, né, a gestão é que faz esses cortes, né? Às vezes o CAPEX lá está estimado, sei lá, em 10, 20 milhões, e só nessas pedidas aí você pediu já 15, 20. Então ali já é cortado já na raiz, né? Mas a gente sempre tem que pedir, sempre tem que colocar. É melhor você pecar por encher demais a planilha, né, e pedir muita coisa do que você não pedir nada. Então, se acontecer alguma coisa, eu pedi, você é que não quis comprar, eu pedi. Então, é melhor você pedir, colocar, do que você não pedir. Depois dá algum problema lá para frente, você tem aonde você se escorar, né? É a gerência que não quis comprar para mim lá. E o CAPEX, é sempre interessante você sonhar bastante, né? Você põe um monte assim, daí o diretor ele vai lá e corta 70%. Mas às vezes você precisa só dos 30%, então se você precisa de 30%, você joga mais 70% de sonho em cima. Aí ele corta, ele fica feliz que ele cortou 70%, você fica feliz que você ficou com os 30% que precisava, né? Porque é no CAPEX que às vezes você consegue algumas automações de linha, é tudo que é fora da manutenção, né? Seria projetos que você não vai... não é um custo que você precisa lá para manter o processo, e sim melhorias de processo. Então, às vezes, a gente fala, os sonhos, né? Então, os sonhos você vai pela fábrica e vai ouvindo todo mundo e vai anotando, né? E daí, na hora de fazer a programação, você coloca tudo. E, às vezes, são coisas que no CAPEX, lá, às vezes, passava 3, 4 anos e era cortado e, às vezes, liberava. Então, é muito como está a situação. Às vezes, você pede lá uma automação, a empresa não libera. E, às vezes, começa a ter dificuldade de contratar pessoas. Aonde que você vai ter que atacar? Vai ser em automações de processo. Então, ali começa a ficar viável automatizar processo.
Ou são várias coisas que podem acontecer. Então, se quando aparecer uma oportunidade, você saber o que você quer, é a hora certa de você estar apresentando, você vai conseguir, né? Então, é nesse momento que você... esse sonho aqui agora, talvez é a hora de realizar ele, né? E é claro que quando você pede uma automação, um retrofit, né? Você coloca sempre uma quereirinha a mais, nunca pede justo. Essa porcentagem a mais, eu acho que todos utilizam para poder fazer a melhoria da máquina. Não está no escopo que a gente pediu lá, retrofit elétrico, automação elétrica, mas sobrou lá uma porcentagem. Nada impede que você vai lá e, por exemplo, faça uma melhoria, uma preventiva mecânica, troque peças mecânicas. Nada impede isso. Então, é sempre bom pedir um pouquinho a mais, né? Que hoje eu vejo lá na Atlas que a indústria 4.0 ela está muito visada, né? Todas as empresas precisam se atentar a isso. Então, a diretoria escuta falar esses termos, eles já ficam, não, vamos fazer. Então, você já tem aonde atacar, né? Você já sabe aonde você pedir a manutenção, pedir a melhoria, né? Já tudo preparado, né? Tudo preparado para o futuro, né? Nós temos automações lá, temos células robotizadas, temos prensas, uma linha de prensa que trabalha com o robô, que antes nós tínhamos 4, 5 operadores, hoje tem um só, que alimenta a esteira no começo, onde o robô pega, o robô faz todas as etapas e lá no final, esse mesmo cara pega as peças prontas. Então, a gente pediu, há uns 2 anos atrás, um valor para fazer essa automação e pedimos um pouquinho a mais, para a gente mexer nas prensas também, né? Então, ali já está rodando há 1 ano e está rodando show de bola, 100%, né? Tem que pedir um pouquinho a mais, porque também no projeto nunca é 100%. Sempre precisa de um cabo que esqueceram. Sim, claro. Tipo, agora nós estamos em outubro, né? Então a gente fez a semana passada. A gente vai executar isso dali, sei lá, março, abril, junho, julho. Então de lá para cá já muda muito, né? O cabo que você cota hoje a R$50 o metro, lá em julho pode estar a 70. Às vezes você precisa lá de 200, 300 metros, então é um valor considerável, né? A peça que você cotou hoje do fornecedor lá, sei lá, a 70 mil, um motor elétrico lá de 125 CV, que eu cotei, 50 mil. Pode ser que lá em abril esteja 70, 80, então muda muito, né? Da agora para quando que você for fazer. E se tratando de peças importadas, tem que considerar também valor de frete. Vai vir aéreo, é um valor. Vai vir de navio, é outro valor. Então, tem impostos. A importação custa caro. Então, tem que pegar e considerar tudo isso também na hora de você colocar o valor. E é que cada empresa utiliza um método, né? Mas o último orçamento que foi feito, para tentar reter um pouco essa gordura que é pedida durante os orçamentos, né? Porque o que acontece? Você ia lá, fazia o orçamento e jogava falar do gordurinha a mais, jogava uma porcentagem. Às vezes, num CAPEX, você chega a jogar 15%, 20%. Não é muito num CAPEX por causa de todas essas diferenças. Mas no OPEX, que é o que você vai gastar com manutenção, às vezes você jogava um pouco a mais para quê? Para essa sobra, para você poder estar fazendo algumas melhorias, pequenas melhorias dentro do processo. Mas, para isso, se criou-se o orçamento base zero. O que é o orçamento base zero? Você não utiliza o histórico do último ano que passou. Então, como que é feito? Simplesmente você liga para... Você tem que montar ele do zero. Né? Então, antes é assim, eu gastei no ano lá, vamos supor, 10 milhões no ano passado. Então, você pegava 10 milhões, mais uns 10%, deu 11 milhões por causa da inflação, esse aqui vai ser o que eu vou ter para gastar ano que vem. O base zero já não funciona assim. Então, você vai lá, vai entrar em contato com os fornecedores, vai ver que manutenção que tem que fazer em janeiro, que manutenção tem que fazer em fevereiro, em março, e vai lá e orça tudo. Aí você começa a ver quanto que eu vou gastar de almoxerifado em janeiro, fevereiro, março. Você começa a montar isso daí em cima da tua produção estimada para cada mês. Isso a produção te passa, quantos
toneladas ou vai ser produzida, e você tem que montar o teu orçamento. Então, ele é um pouquinho mais complicado, só que às vezes, que nem o base zero que a gente fez, deu quase 40% a mais do que aquele que a gente fazia utilizando, né? Nós se empolgamos um pouco, né? Foi se empolgado bastante. Mas, claro, porque o que eles falam, você não vai deixar de fazer nada, mas também você não vai pedir sobra, né? Então, tem alguns métodos utilizados para isso, para você tentar ser o mais assertivo. O porquê disso? Porque é em cima desses orçamentos que a indústria, a fábrica, ela vai se programar o faturamento dela também. Então, se é uma empresa que é cotada na bolsa, ela tem que colocar lá quanto que vai ficar o orçamento dela, tem que estar tudo descrito. Então, não tem como você fazer um orçamento lá de 10 milhões e gastar 15. Né? Então, é para isso que precisa todos os orçamentos bem descritos, sem grandes sobras, para poder ver se vai precisar de um investimento, vai precisar de um financiamento, quanto que essa empresa vai ter que financiar para o ano. Né? Às vezes é utilizado capital próprio e às vezes é necessário financiamento. Então, a manutenção faz o orçamento dela, a logística faz o orçamento dela, todas as áreas fazem os orçamentos, vai para as diretorias e ali sim é estimado quanto que vai cumprir de cada um para depois fazer a programação do ano aí de faturamento e gastos, né? A melhor coisa que eu incluí no Capex foi uma cafeteira e 4 térmicas, para garantir, porque sempre quebrava as térmicas, né? Foi um ótimo aquisição. Lá não passa a cafeteira, não passa lá. Olhar nos armários lá, duvido que não tem. A gente tem lá, o pessoal da mecânica elétrica tem. Não, acho que cafeteira eles não têm, mas cada um traz a sua. Se você vê nos armários do Uspiá, lá, Uspiá tem um rancho lá dentro, homem. É Mirabel, é bolacha, é açúcar, é café, é todinho, tem de tudo. É diferente do ramo alimentício, que não pode entrar com nada, né? Lá a gente pode, né? Então é tranquilo. Entra nada lá. Bom, continua. Pare de rir, é verdade. Não entra nada. Continuando a rodada dupla agora, né? Com o Felipe e o Jean, que são meio que a face oposta da mesma moeda aí, né? A dúvida que não quer calar aí, ó. Qual que é a melhor estratégia da produção e a manutenção para conseguir abrir as ordens de serviço? Vamos lá. Olha, da produção, se quebrou, não tem choro. Se quebrou, liga pro line leader, gerente, não precisa nem abrir a ordem. Daí não Daqui a pouco só o supervisor tá lá. Vambora, vai lá. Esse que é o problema, né? Quando vem de cima para baixo, né? Daí não tem, tem que atender primeiro para depois ir cobrar. Entendeu? Viu? Abra a ordem lá que precisa apontar aqui os horários. Assim, num dia normal que a pessoa viu algum problema, viu algum ruído, viu alguma coisa estranha, a gente tem o SAP, né? Então a gente tem um sistema que é o correto para abrir a nota, que ela já tem lá, IW21, para quem conhece. Vai lá, cria a nota, porque lá vai ter um histórico, né? Então, tudo hoje, ainda mais no ramo alimentício, quem trabalhou conhece as tal das auditorias, tem umas que são cabreiras, né? Tem tanto a auditoria de segurança como a de qualidade. Então, lá vai ter que ter o histórico para o auditor, para todo mundo ter ciência de quando foi aberto, quando foi visto, como foi detalhado a ordem, quanto mais detalhes na nota, melhor, né? Isso faz com que o manutentor o planejador pegue a nota, entenda a nota, veja o que precisa de material ou precisa de técnico para, então, despachar para o técnico correto. Às vezes, ele lendo a nota, ele vai dizer, não, aquele equipamento, quem tem maior familiaridade, quem entende mais de como funciona aquele equipamento é tal manutentor. Então, vou direcionar ele, que é o cara que vai resolver com menos tempo, com menos desgaste de material, vai saber o que realmente é o problema. Não sei, eu trabalhei em manutenção, mas o que seria na tua realidade lá, parte de notas e ordens, hein? Para quem não sabe, a Emplasul também é uma empresa do ramo alimentício, né? Então, trabalha com a embalagem do frango.
Mas é basicamente nesse processo aí. Tudo vai da prioridade. Tudo vai da necessidade. Parou a máquina? Não precisa nem... O mecânico já tem que estar do lado ali para quanto menos tempo possível a máquina está rodando de volta, melhor. A ordem é papel. Depois a gente acerta no sistema. Mas tudo vai da prioridade. Então, o primeiro, digamos assim, eu sempre falo na empresa, o primeiro mecânico é o operador. Então, é ele que vai te dar a informação do que está acontecendo. Geralmente, você chega lá, o operador fala, viu, parou do nada. A ordem de serviço vem escrito, já parou do nada. Aí começa. Mas o pior nem é isso. O pior é aquele que fala, que chega para você e fala, viu, eu acho que é aquilo ali. Aí tu começa pelo lugar errado, perde tempo, enfim. Mas tudo começa da necessidade, da prioridade. Então, seria um sonho a gente ter o sistema equilibrado, né? Abriu a ordem, abre o chamado, o técnico vai, atende o serviço, resolve o problema, fecha a ordem e anexa a ordem, né? Esse seria o sonho, né? Mas a gente sabe que no dia a dia ali, quem manda mesmo é digamos assim, o produto que está saindo ali da máquina, porque é dali que sai o nosso salário, infelizmente, né? A manutenção não tem uma autonomia até certo ponto, né? Mas tudo vai da prioridade. Então Para você fazer a produção, abrir a nota, o que você faz? Vai lá, atende, daí fala assim, vou precisar de peça e tem que retirar do almoxarifado, o almoxarifado não entrega sem a nota. Aí o cara vai lá, vai ter que abrir a nota para daí o almoxarifado entregar a peça, né? Tuxê. Sempre precisa da peça, indiferente se era só armar o disjuntor, eu vou ter que pegar a peça no almoxarifado, me passa o número da nota. Aí vai sendo automático, o cara já vai te chamar e vai estar com o número da nota. Né? Então, às vezes é consertar, né, a nota, mas tem a nota, né? Tem a nota. Errado não tá. Bom, pessoal. Só dar mais uma complementada no que o Felipe comentou ali. Hoje, não sei se nas outras empresas é mais ou menos nesse sistema, mas eu vejo como dois problemas críticos, digamos assim. Um é a falta da abertura da ordem, porque a ordem é um documento talvez dos mais importantes para a manutenção, por conta da questão do histórico. Porque muitos dos problemas a gente consegue resolver, poucos os problemas novos que aparecem, poucos. Muitos dos problemas já aconteceram outras vezes. Então, alguém foi lá e resolveu, e alguém já sabe como resolver. Então, o problema principal é a operação relatar o problema. O segundo problema, daí já cai para o corpo da manutenção, que é o preenchimento correto da ordem. Às vezes o cara chega lá, fez N serviços na máquina, mas relata lá, resetada a máquina e voltou a funcionar ok. Cara, dali 3 meses, 4 meses, dá o mesmo problema. Vamos ver se já aconteceu. Puxa no histórico, puxa no sistema. Mas daí não me ajuda, né, cara? Então, são, como a gente comentou no começo, eles são desafios diários que a gente tenta desenvolver para que o nosso serviço melhore, né? O nosso trabalho melhore. Então, é bem divertido em alguns momentos a manutenção. Essas questões das notas aí, das SS, antigamente nós tínhamos as notas abertas em papéis, hoje não tem mais. Hoje cada técnico tem um smartphone, onde ele recebe a SS, que é uma solicitação de serviço. Se a solicitação é condizente, às vezes vem umas solicitações muito estranhas lá, às vezes o pessoal do refeitório pede para tirar um pombo lá. Pombo não é com nós, pombo é ambiental. Às vezes tem que ir lá matar um rato, não é com nós também, é com o ambiental. Então a gente recusa. Depois que a SS for aprovada, ela vira uma OS, Ordem de Serviço. Às vezes o operador, ele não tem muito conhecimento da máquina, ele vai lá e abre uma ordem escrito máquina parou, máquina não funciona, máquina não liga. Então, para ter um histórico, daí você olha lá no histórico no sistema, tá lá máquina não liga, mas às vezes o técnico não aponta correto o que tem na máquina. Tem a opção do cara escrever
máquina não liga devido à sobrecarga no motor elétrico, desarmando o disjuntor, enfim, teria que estar escrito isso. Então, isso é uma coisa cultural que, aos pouquinhos, a gente vai ter que ir quebrando, né? Eu lembro que quando eu estava na transição de técnico, eu fui técnico também, para o PCM, nós tínhamos os papel. E na correria eu fui lá e escrevi, eu não lembro exatamente, era como fio arrebentado. E na época lá que eu estava de técnico, subindo para o PCM foi aí, quando nós temos máquinas A que elas quebram durante a operação, se elas ficar fora da meta, nós temos que fazer uma análise assim, de falhas para entender quantas paradas deu no mês e agir em cima das paradas. E justamente essa máquina eu precisava fazer uma análise. E o cara pegou a minha ordem lá, mas ele dava pulo, assim, que daí eu escrevi só na ordem, assim, que o fio arrebentado. Ele me chamou e falou, viu, Edmilson, vem aqui, o que está escrito aqui? Mas nem eu entendi a minha letra na corrida, tudo sujo de graxa a ordem ainda. Daí depois é que eu comecei a entender que realmente é importante escrever, apontar, dizer o que está acontecendo, não só simplesmente máquina parada, máquina não liga, equipamento parado. Tem que escrever, máquina não liga por causa disso e disso e disso. Isso é importante para ter um histórico, né? Isso é muito bom. Bacana. Eu gostei de tocar desse assunto, que é sempre uma briga, né? As ordens de serviço. Pessoal, das perguntas aqui direcionadas, é isso. A gente está aberto agora a perguntas aí da plateia, do auditório. Se quiser levantar a mão aí, leva o microfone. Sapeca piazada. Mairo. Pessoal, só rapidinho, eu vou interromper um pouquinho. A segurança do campus informou que tem algumas motos estacionadas aqui em cima entre os carros e pediu para quem fosse responsável retirar ali. Então, se vocês puderem tirar rapidinho lá e retornar, agradeço. Alguém tem alguma pergunta? A favor, levantar o braço, eu vou aí com o microfone. Maurício, aproveita e pergunta. O que você queria falar comigo hoje mesmo? Boa noite, Edmilson. Queria fazer uma pergunta para você. Pode falar. A gente assiste a Fórmula 1, né? Eu gosto muito de Fórmula 1. E a gente veja lá o momento que a Fórmula 1, o carro da Fórmula 1 passa lá no pit stop lá, né? E o desafio da equipe da Fórmula 1 é fazer com que aquela manutenção que precisa ser feita seja feita no menor tempo possível, né? Ou seja, como em todos os lugares do mundo, né? O objetivo da manutenção é fazer com que as máquinas não dêem manutenção, né? E quando dá, né, seja previsível, né? Que vai acontecer, não acontecendo essas questões que para de forma inesperada, né? E tem vários custos secundários, né? Principalmente o lucro cessante, que é o lucro que a empresa deixa de ganhar naquele tempo que a máquina está parada, que muitas vezes é o custo maior de tudo, né? Então, assim, olhando a Fórmula 1, né, a gente veja que aquela equipe ela é treinada para fazer aquela execução daquela operação de forma muito rápida, né? E eu queria saber se na Atlas existe algo nesse sentido com relação às paradas programadas, se existe um pré-treinamento ou se uma estratégia para que as pessoas chegam lá e façam assim as correções, né, as execuções ali planejadas num tempo bem curto aí. Entendi. Boa pergunta tua. Antes de eu responder a pergunta, contextualizando, nós temos metas de atendimento de corretivas. Preventivas a gente não tem um tempo limite. Uma vez que a gente consegue parar o equipamento com um certo tempo sobrando. Se a gente acredita, né, com base em conhecimento técnico, com base em fornecedor ou fabricante, experiência de campo, que a preventiva vai levar 2 dias, a gente pede 3.
Aí entregando com dois o cliente, que é a produção, já fica contente. Já ganha um ponto ali já. Para as manutenções corretivas em equipamentos A, nós temos uma meta agora de 1 hora. 60 minutos nós temos para voltar em operação. A gente é um time lá, então a gente se ajuda bastante. Eu tenho minhas áreas, né, o outro tem a área dele, mas a gente sempre está se ajudando. Então, você parou uma máquina, vai 2 técnicos atender a corretiva, precisa de uma peça. Todos nós usamos rádios comunicadores, então o cara já fala, ó, me traz o sensor tal, me traz a peça tal. Então a gente vai, quem é que está mais perto, pega o sensor, leva lá e ajuda a fazer a troca, o motor, enfim, ajuda a restabelecer. Às vezes, a gente não consegue fazer rodar trocando essa peça. Tem que acionar o fornecedor, o fabricante. O celular do técnico não liga para fora. Então, eles chamam nós, eu ou algum outro da minha equipe lá, do pessoal que vai até a máquina. É sempre bom essas máquinas A, nós estarmos juntos, para acompanhar, ver o que está acontecendo, para estar junto também, para dar um apoio. Se precisar ligar para um técnico de fora, para um fabricante, a gente liga. E tudo isso a gente tem que fazer, né? A gente se esforça o máximo para fazer em menos de 1 hora. Quando ultrapassa essa hora, no final do mês, a gente tira o extrato das nossas metas e o que fica fora tem que pegar e tratar. Lá você tem que dizer o porquê que quebrou, como evitar essa quebra, o que fazer se quebrar, né? E a tua pergunta ela é interessante porque eu vejo como a Atlas hoje a gente não tem uma estrutura de treinamento estruturado. O que tem hoje? O técnico novo que ele entra, ele acompanha os técnicos mais experientes. Toda a empresa tem os caras assim que são muito bons, Né? Os padrinhos que conhecem tudo. Então nós temos técnicos lá que desmontaram a máquina lá 4, 5 vezes. Se olha o manual lá, fala que tem que trocar a gacheta XY lá. Você conversa com o técnico, ele fala não, porque lá em 2007 foi feito um ajuste no torno e aquela gacheta não vai dar mais. Tem que ser essa aqui. Então, esses caras mais experientes, eles acompanham os nossos técnicos iniciais, que estão começando. É importante também falar que quando a gente está começando, por mais que a gente vende outras empresas, eu vim de ramo alimentício também, a Atlas, Kellogg's, a Implaçu, para quem vem de fora, é algo novo. Por mais que você conheça de mecânica, você conhece um rolamento, conhece uma correia, conhece elétrica, só que a máquina é diferente. Então, você precisa conhecer também da operação. Os técnicos, eles precisam conhecer muito da máquina em operação. A régua não sobe, mas o que tem que fazer para a régua não sobe? Tem que acionar tal botão, tal botão, tal botão, tem que dar a condição para o sensor pegar. Então, é muito operacional, sim. Os técnicos acompanham os mais novos para ensinar esses macetes, assim. E é meio tipo assim, ó, o cara só aprende realmente na prática. Então, quando dá falha, a gente deixa ele sozinho lá. Não, é numa máquina A. Numa máquina A, a gente vai junto. Mas deixa o cara ir sozinho. O cara se debate lá uns minutos, meia hora, o cara chama, ó, preciso de uma ajuda aqui e tal e tal. Aí vai alguém lá ajudar. Ensina o básico para ele. Na próxima vez, quando der aquela mesma falha, ele já faz sozinho. Então, é dessa forma. Eu acredito que nas empresas aqui da nossa região deve ser meio semelhante assim, mas assim, eu vejo também que talvez é uma falha, que talvez a gente deveria ter uma estrutura para ter esses treinamentos contínuos, assim, né? Eu vejo que isso é uma abertura para a gente ter uma melhoria. Claro que demanda de mão de obra precisa ser maior, que eu preciso tirar os caras do campo para fazer os treinamentos. Então, hoje a mão de obra ela é bem enxuta, né?
Nós temos turnos que trabalham com 2 pessoas, 3 pessoas para atender a fábrica toda. Então é bem enxuto, assim, é espremido o máximo possível, assim. É dessa forma que é feito. Obrigado. Mais alguém aí? Tem uma pergunta? Quais são os pontos principais do PCM para organizar a manutenção? Falar um pouquinho da realidade que eu passei naquela e depois poder comentar. Então, o ponto principal, você tem o planejamento P1A, né, que é o planejamento de 1 ano. Então, tu vai lá e pega as principais demandas para 1 ano. Depois do 1 ano, você deixa mais ou menos mapeado com a carga horária que você tem do planejamento para esse P1A. Só que daí você pega e abre no P3M, que é o planejamento dos próximos 3 meses, que aí você tem que abrir ele mais detalhado para ver se você tem, principalmente, hora homem suficiente para aquela quantidade de ordens que você tem. Então, a cada 3 meses eu tenho um overall numa máquina. Não, a cada 3 meses eu tenho lubrificação do equipamento. Então, você vai somando quanto tempo de hora homem precisa. Não, para fazer essa ordem eu preciso de 60 minutos de um técnico. Não, para fazer essa ordem eu preciso de um eletricista e um mecânico por 2 horas. Então, você vai somando, principalmente hora homem, e daí também, não só hora homem, você tem que ter as peças que vão ser como troca mandatória. Não, então, nesses 3 meses vai ter que, em fevereiro, vamos dizer, início do ano, fevereiro, vai ter que trocar lá uma correia. Então, vou ter que ver se tem essa correia em estoque. Então, isso, você abre o P3M, que vamos dizer que é o perfeito do que seria o planejamento. Mas daí vem o P1M, que é o do mês, que tem que estar o P1M, que é o planejamento do mês, tem que estar aberto as ordens, tem que estar certinho programado, porque muita produção vem demanda de tipo, semana que vem não vai produzir. Opa, então adianta a ordem. Então, aquelas ordens que vai fazer em 4 semanas, eu transformo tudo em 1 semana. Mas será que vai ter técnico? Não, vou ter que chamar em extra. Então, isso está muito dinâmico. Eu acho que todas as empresas, assim, tipo, querendo ou não, a manutenção é uma área de apoio e da produção. Então, tem muito disso. Aproveita uma parada, faltou material. Cara, a manutenção cai em peso, né? Vamos adiantar o que tem de ordem, que dá para adiantar. E daí, quando tá com linha rodando, às vezes tu vai ter que sacrificar. Um dia que você dizia, não, meu PCM, eu tenho 8 horas de PCM garantido. Mas você ficou 2 dias parado semana passada, não deu para agilizar. Então, isso impacta muito. Então, que na outra semana o cara vai dizer assim, não, tu ficou 12 horas parado, você só precisa 4, então, pelas contas. Mas, às vezes, não é assim. Então, tudo isso é muito do diálogo e ter esse planejamento visível, assim, para dizer assim, o cara dizer, quantos tempos você precisa? O planejador tem que estar na mente, assim, não, eu preciso de 12 horas na semana 1, mais 13 horas na semana 2, 4 horas na outra semana. Então, vamos negociar, então. Vamos mudar aqui, podemos... mas aqui eu não vou ter a peça, então eu vou ter que adiar. Então, o planejamento do mês tem que estar muito acompanhado no gabarito para atender bem tanto a demanda da manutenção para o equipamento não quebrar, para ter confiabilidade, como das demandas da produção para a linha rodar, para performar, para ter vendas, para ter lucro, né? E daí, então, você pega o P1A, que é o do ano, que é mais ou menos um overall, daí você divide em 3 meses, e desses 3 meses você tem que estar acompanhando sempre o teu mês à frente, muito na unha, muito bem cuidado para garantir sempre as manutenções, não deixar de fazer, que talvez daqui 2 semanas aquela ordem que você não fez e não reprogramou é aquela que vai quebrar o equipamento. Então, isso está muito do planejador, ter um PCM que flui. Vocês querem falar alguma coisa? Glailson, não combinamos essa pergunta, hein? Amanhã nós vamos conversar. Passar um servicinho bom amanhã para você. Cara, a programação, assim, que eu faço, de tipo diária, assim, a primeira coisa quando eu faço é fazer um café, né? Então eu faço um café, Coincidência. encho o meu copo, a minha xícara lá,
minha, né? Só minha. Sento na minha mesa, tomo meu café, aí depois eu vou iniciar o meu dia. Só que em manutenção, você nunca consegue executar exatamente aquilo que você planeja. Por exemplo, hoje na minha cabeça eu ia executar, eu ia apavorar hoje. Mas deu 8h15 e chegou um técnico. A prensa lá de manhã deu essa falha aqui. Deu 8h40, o líder da estamparia me chama, precisa vir aqui ver um negócio. Às vezes chama lá só para me dizer que o botão não funciona. Podia ter chamado um técnico, mas tudo bem. Aí deu 9h, eu vou começar a planejar, me aparece o supervisor, o gerente, e pedir uma coisa assim que não é muito da minha função, mas você precisa fazer, né? O teu chefe. E é sempre para ontem, né? E é sempre para ontem, né? Não, precisa fazer lá porque o portão do gerente parou de funcionar. Ar-condicionado da Poxa, gerência. a lâmpada que está em cima lá do diretor está lá piscando. Você precisa chamar alguém, precisa fazer o serviço lá. Aí quando eu vejo, já dá 11h. Você vai começar a iniciar o planejamento, você olha lá, tem uma reunião, 11h30. Então, o dia ele é muito volátil, assim. Tem alguns dias que você consegue, que nem eu aconselho o pessoal lá que trabalha comigo, que tem que sentar, colocar o fonezinho, baixar a cabeça e planejar. Não pode ficar... Você tem que dar atenção para o técnico, sim, você tem que escutar, você tem que conversar, sim, mas evitar de sair muito da tua mesa. Você tem que focar ali, planejar ali. Evitar de ficar saindo, dispersando, ficar conversando muito na sala, focar ali. Eu trabalho com música, eu tenho um fonezão lá da hora, eu coloco meu fonezão lá, ligo a música no máximo e fico ali. Não escuto o rádio, quem quer falar comigo que venha e me bata, ou manda mensagem. Não respondo também, às vezes, né? Só respondo aquilo que eu vejo que é importante, porque a produção, para tudo eles é urgente, para tudo é para ontem, para tudo vai parar, tudo vai parar. A minha máquina é mais importante do que a dele, porque que atendeu a dele antes da minha. É sempre assim, né? E eu falo para a equipe que nós temos que olhar de cima, né? Todos são ilhas, que a minha máquina, o meu setor é mais importante. Só que nós temos que olhar com o olhar de cima. Nós, no caso, conseguimos olhar tudo. E o operador, o líder, ele só olha o dele ali. Então, o dia a dia, ele é muito volátil. Às vezes, você consegue 2, 3 dias, você consegue render a semana toda. Às vezes, você trabalha ali focado 2, 3 dias, que não vai render um dia sequer. Porque é muito volátil, né? Você não consegue prever que vai rodar amanhã é terça, eu vou chegar amanhã, eu estou com um monte de coisa planejada para mim chegar e fazer. Eu chego amanhã, já tenho a máquina quebrada, já tem isso, aquilo lá, já tem que ver, tem que buscar peça, tem que comprar peça, tem que... Então, ele é muito volátil, tá? Às vezes, você como está lá também, você percebe que é muito correria, né? Às vezes ele geralmente é muito pegado, é muito puxado, é muito corrido. Salvo na sexta-feira, que o ambiente fica mais tranquilo, a produção também desencana, porque está chegando o sabadão, né? Então, deixa que vai. Deixa que o segundo turno chama a manutenção. Daí vai levando, daí chega o segundo turno, pois já estava quebrada a máquina, não sei. Aí assim vai. Então, ele é muito volátil o dia a dia, né? Eu acho que o planejamento maior, assim, mensal, semestral, ele acontece nesses espaços, né? Mas o diário, sim, ele é muito volátil, que a manutenção, ela que nem eu comentei antes, ela é um setor de apoio, mas ela é muito, assim, quando quebra, a manutenção não faz nada. Quando os caras veem a gente tranquilo, a manutenção não faz nada, estão lá parados. Só que ela é muito ingrata, né? Então, essa parte aí que ela é muito volátil. Mas a gente está diariamente aprendendo e tentando fazer da melhor forma possível. Até pedindo para você lá, desculpa se algum dia você veio falar comigo, eu não terei atenção, mas é porque eu estava focado ali no meu serviço, tá? Valeu. Obrigado. Só implementar um pouquinho.
Essas programações de manutenção, né, você faz ela em cima do teu histórico, em cima dos chamados, né, você acaba fazendo todo o teu cronograma do que você vai fazer no final de semana, o que você vai fazer no dia, né, e sempre tem as coisas não programadas que aparecem, né. Uma das coisas que a gente fazia quando você tem, vamos supor, você consegue executar 2 serviços e aparece 3, às vezes reunia os 3 solicitantes e tomava a decisão conjunta. Qual que nós vamos atacar primeiro? Isso é uma das maneiras que você envolver a produção na manutenção. Por quê? Porque tem algumas empresas que vê a manutenção como um mal necessário. O que é um mal necessário? Que é gasto, é um monte de coisas. Não tem aquela visão de ver a manutenção como um setor que vai estar fazendo com que o processo rode e tenha uma confiabilidade nele. Então, quando você, às vezes, tem uma demanda maior do que você consegue entregar, às vezes envolver as pessoas, os requisitantes, para a tomada de decisão, e isso auxilia e acaba tendo uma relação boa entre a produção e a manutenção. É diferente do caso do colega que saiu da manutenção e foi para a produção, ele tem um entendimento. Agora, quando às vezes a pessoa sempre foi produção, você vai querer sempre que primeiro resolva o teu problema para depois ir no outro, né? Mas quando você toma a decisão, joga a responsabilidade para todos, isso você consegue, às vezes, agradar ao máximo as pessoas, né? Isso aí, pessoal. Bom, para não prolongar. Acho que se não tiver mais pergunta, eu quero dar um comentário final. Pode. Se alguém perguntasse assim, se eu pudesse ter oportunidade 2, 3 anos atrás, pedisse, se você pudesse, alguma coisa que você tem que aprender, assim, vocês estão cursando, todo mundo está cursando aqui, de fazer assim que não se arrepende, assim, que pode fazer, que não importa a área, eu diria saber inglês e saber bem Excel, gráficos e um PowerPoint. Porque não importa a área, mesmo estando na gestão, elétrica, mecânica, automação, tu ter um gráfico para analisar um dado, tu saber analisar, pegar um banco de dados, chega o coordenador lá, vai chegar lá pro planejador, eu quero saber qual foi o último equipamento que mais quebrou nesse último mês. O equipamento que mais quebrou nesse último mês. O cara que chegar lá, pegar o Excel, deixa que eu faço aqui, faça um gráfico e sabe apresentar, segundo o número de paradas, teve 35 paradas, o total de 3 horas foi máquina X. Então a gente vai ter que rever o plano, sair com ações. Isso dá um diferencial do caramba. Então, que eu senti muito que me puxou, então eu vejo que hoje Excel, eu achava que estava num ponto, mas estou muito abaixo, então tem muito que aprender sobre Excel, sobre planilha dinâmica, sobre análise de dados. É um ponto que eu estou aprendendo muito. Inglês, muita informação é só inglês. Tem manual que vai chegar 2 técnicos. Os 2 vão chegar na frente da máquina, não sabem mexer. Não, tem um manual aqui, mas só está em inglês. Só eu sei inglês. O cara vai ler, vai destrinchar e vai passar na frente. Então, o inglês tem muita informação que ainda não é traduzida. Que o inglês é língua universal, então muita informação para no inglês. Quando é traduzido, às vezes é traduzido errado, é traduzido, vamos dizer, resumido. Então, tu pega o manual de uma máquina em português, tem 30 páginas. A mesma máquina, no inglês, vai ter 100 páginas. Muito mais detalhes de funcionamento. Então, 2 coisas que eu acho é o inglês e o Excel. E daí, com o Excel, você gera o gráfico e apresenta num PowerPoint bonito, bem feito. Eu digo assim, porque todo mundo diz assim, um gráfico bom é um gráfico que você não precisa explicar ele. É o gráfico que você mostra um slide aqui, o cara já começa a entender, não, entendi, isso aqui é a disponibilidade, aqui é o tempo, aqui é os equipamentos. Então, para ver se você está fazendo um gráfico bom, que o pessoal vai entender, é um gráfico que você não precisa explicar. Se o cara mais ou menos entender assim, não precisa também compreender por completo, mas só do cara entender o que está mostrando o dado, já é um meio caminho andado, que você só vai dizer, não, tá vendo aqui? É isso aqui, não, entendi e tal. Tá subindo, tá descendo, tem uma tendência, o Pareto. Então, isso me ajudou muito e me deu uma virada de chave. Se alguém me dissesse há 2, 3 anos atrás, 4 anos atrás, que não me arrependo até hoje, é inglês, Excel e PowerPoint, que pode aprender, que
tu sempre vai aprender mais, sempre vai querer mais e sempre vai usar mais. Obrigado. Bom, pessoal, vamos encerrando aqui. Gostaria de agradecer a presença de todos. Novamente, pedir para conhecerem o canal Manutenção na Escuta Podcast no YouTube. Temos episódio toda quinta-feira lá. Muito obrigado novamente a todos. Muito obrigado aos presentes aqui na mesa e por ter se disposto a vir e passar um pouco de conhecimento. Tem algum recadinho? Assim, então, encerramos a primeira noite da Semana Acadêmica. Obrigada a presença de todos, dos nossos convidados, do Ariel por organizar essa roda de conversa. Pessoal, não esqueçam a RA na saída. Então, boa noite a todos. Obrigada.